Olá a todos, meu nome é Diego Tiscar, psicanalista, membro do Instituto Vortes de Psicanálise e da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Como viram no título desse vídeo, eu vou tentar explicar o que é psicanálise. E tentar é a humildade necessária que todos nós temos que ter ao tentar explicar da descoberta freudiana. Não? O melhor caminho que eu consegui imaginar é pelo significado das palavras. Se futuramente eu conseguir pensar num caminho melhor, eu farei um outro vídeo a respeito. Ok? Então, psicanálise. O Freud está juntando duas palavras que nós precisamos separar. Psico vem de psique, alma em grego. E análise vem da química, que é fragmentar em milhões de pedaços algo para poder estudá-lo. Não à toa, Foucault chamava a psicanálise de a ciência que dissolve o homem. E é exatamente isso que nós fazemos. E para entendermos essa ideia, julgo necessário compreender melhor o que é psique, ou no que o Freud usou como seu correlato, Seele, que é alma em alemão. Tá? A primeira coisa que a gente pode pensar em Seele, ela é uma palavra, na época do Freud, uma palavra contemporânea, mas no alemão arcaico a origem era do mar, era aquilo que vem do mar, algo que vem das águas. A gente já tem duas conotações aí, algo de profundidade que emerge e principalmente algo de movimento. O mar ele pode ser tudo menos estático, então há sempre este movimento que quando a gente vai olhar para Seele está presente. Seele e alma em português e alemão, quando a gente compara os significados, eles são muito próximos, tá? Então, não há tanta diferença. O que a gente tem que ter em mente, né, pelo pensamento do Freud, ele estava pensando em si como correlato à psique, já por nome da ciência que ele estava construindo, que ele denomina assim, já na interpretação dos sonhos, e em vários outros textos, ele chama a psicanálise de nossa ciência, ele coloca ele vê que o Seele ele tem as seguintes conotações. É o mundo interno, para começar, o mundo afetivo, o mundo das emoções. É aquilo que envolve o afeto, que envolve a emoção, que envolve os pensamentos, que envolve, por que não, o pensamento, a razão, as ideias, mas nada que chega numa elaboração, não é? Ele não está olhando para a consciência. Na analogia do mar, o que vem do mar e chega à praia, podemos pensar que a praia é a consciência. E o que vem do mar é a psique. Uma leitura bonita, uma leitura poética e uma leitura do que o Freud acreditava. Tá? Numa definição psicanalítica muito rápida, afeto e emoção. Afeto é o bruto, é aquilo que surge, parece, é o funcional. A emoção é quando aquilo já chega à consciência, já encontra um objeto, já é nomeado. Então, amor é uma emoção. Agora, aquele bruto que nos domina, que não conseguimos nomear, que não conseguimos pensar direito, isso é o afeto. Então,
parte do processo psicanalítico é transformar afeto em emoção, é conseguir nomear, é conseguir representar, é conseguir simbolizar. E aquilo que vem do mar, nessa analogia freudiana. O Freud, então, ele usa a alma neste contexto do interno, do que nos faz humanos. Essa discussão do termo Seeling voltou quando o Bruno Bettelheim, que ele é muito conhecido pela psicanálise nos contos de fadas, ele faz uma crítica à tradução inglesa, que traduziu silly como mind, de mente. Quando a gente para pensar, percebe que realmente é uma tradução muito bizarra. Bettelheim, ele fala que mind é muito racional, e eu concordo. Se a gente voltar para a analogia do mar, traduziram o que vem do mar como costa, como praia. A mente já é a razão. A mente já é aquilo que nomeia, já é o intermediário entre a psique e o mundo. É onde já existem as relações de objeto. O que é uma distorção da ideia freudiana, né? É um termo muito científico, nas palavras de Bettelheim, e que faz sentido quando a gente pensa que a tradução foi feita para Anna Freud para levar a psicanálise para os Estados Unidos, e na contramão do que o Freud fazia, de querer que qualquer pessoa que lesse a sua obra entendesse, a Anna Freud queria que a obra fosse científica, fosse médica e ficasse restrita a esse círculo, que pelo pensamento norte-americano ela seria mais bem aceita. Então, a gente já tem esta questão, né? No que diz respeito à psique, não há o racional, o pensamento final, o concreto. Há as emoções, há o afeto, há as memórias. Podemos pensar até no pré-pensamento, em coisas meio bagunçadas que surgem. Há aquilo que nós vemos como a repetição não pensada, a não elaboração, a atuação. Há as 4 manifestações do inconsciente que o Freud nos coloca: os sonhos, os xistes, os atos falhos e os sintomas. Tudo isso é o que vem do mar e se manifesta dessa maneira. Freud acreditava que os sonhos era a manifestação direta do inconsciente. Hoje nós sabemos que, apesar de ser uma manifestação muito importante, não é tão direta assim, pois ao acordar e recordar do sonho, eu já não estou tendo sonho, estou tendo uma elaboração do meu sonho. Então já passa pelo crivo da censura, já está na consciência. Não que seja descartável, não seja importante, pelo contrário. É só bom a gente ressaltar. Então, o Freud, ele nunca usou Silly como algo anímico, como uma vertente religiosa. Em alguns momentos, pela tradução que nós temos, isso é exclusivamente pela falta de palavras em português, para traduzir o alemão da forma perfeita, parece que o Freud está falando de uma coisa mais espiritual. No Totem e Tabu, em determinados momentos, quando ele está explicando o toteísmo, ele fala de uma crença em que a alma dos animais do totem passariam para as pessoas, tá? Ele está fazendo uma explicação de um pensamento
e ao mesmo tempo está fazendo uma análise psicanalítica. Então, quando ele está falando alma, em algumas traduções você pode achar como espírito, que também estaria mais próximo do que o Freud pensava, né? Ele está se referindo a este mundo interno que dá vida. Então, ele está pegando uma crença que sim acreditava-se que quando alguém era concebido, a mãe pensava, ouvia ou se lembrava de um animal, de uma planta, de algum ser totêmico, e esse ser que nascia vinha desse toteísmo. Então, a alma vinha deste animal, ou desta planta. Ele está pegando essa crença e está explicando uma origem de uma humanidade. Tá? Ele está olhando de novo para a ideia do mar. Né? O que vem do mar quando a tribo tem uma criança e esta criança vem da tribo do rato? Por exemplo, toda a representação desta criança será através do que veio do rato. Então, o mundo interno dessa criança vai ser traduzida no mundo em que ela vive segundo a conceituação da tribo do rato. E isso só é possível porque o seu mundo interno foi dado à vida pelo rato. Isso é a ideia do toteísmo, tá? O Freud está olhando, ele está vendo que temos uma cultura primitiva tentando explicar quem eu sou e o que é o mundo em que eu vivo. Então, essa tribo usa esta representação para dizer de onde viemos. Não é diferente das crenças religiosas. Qualquer religião ela vai ter um início em que diz Deus criou o céu e a terra, independente de como cada religião chama Deus ou deuses ou esta força. Tá? Então sempre vai ter esse começo. O que essa tribo fazia é parecido. E o Freud, quando ele está falando dessa alma, ele está usando na grafia, ele está usando ele está usando um substantivo do termo Seele muito específico, que em alemão se distingue. Em português não dá para fazer isso. Por isso eu acho interessante quando tradutores optam por espírito e de alguma maneira eles já separam. Então, o Freud está falando que há um mundo interno, há uma quantidade de afeto, há uma quantidade de emoção, há lembranças, há todo esse contexto que precisa ser explicado e ele é explicado pela cultura. Então a gente tem um começo, meio e fim do que é Seele, do que é psiquismo por Freud, do conteúdo inacessível, que é o que ele fala, que está dentro do id, até o que surge e é representado pela cultura. E é este processo que ele vai usar o termo da química, a análise, e que ele vai fragmentar. Ele vai fragmentar e fragmentar, e depois fragmentar mais um pouco. A análise freudiana é muito próxima ao trabalho de detetive. É ir esmiuçando, é ir separando, pegando as peças e as dissolvendo para tentar chegar ao enigma, que é como Freud atendia. Neste movimento, não dá para eu chegar ao que vem do mar, ao inacessível, sem desfacelar o que foi feito depois. E por que eu faço isso? Porque há um conhecimento que aquilo que é fragmentado se reintegra.
O Freud começou no atendimento de neuróticos. Então é sempre a gente tomar cuidado com o que eu estou fragmentando, em quem eu estou fragmentando e quando eu estou fragmentando. Isso é um assunto que a gente pode explorar melhor num outro vídeo, mas é bom deixar esse consenso, né? Quando a gente tem uma coisa já sólida, dá para você fragmentar. Isso é interpretação. A interpretação, ela pega uma representação que já existe, que está pronta, a desfaz, cria-se um movimento de vórtice, que é esta angústia. As representações, elas começam a girar sem ter onde se alocar, até que elas se reconstituem igual, mas diferente. Igual o suficiente para minha identidade se manter e diferente o suficiente para que eu consiga representar aquilo de uma outra maneira. Esse é o movimento de análise, de fragmentar. Separa porque volta. Por isso que é um procedimento cuidadoso. É um procedimento que temos que saber muito bem o que estamos fazendo, quando estamos fazendo e por que estamos fazendo. Se você não conseguir responder uma dessas 3 perguntas, não interprete. Não há problema. É melhor pecar por deixar uma oportunidade passar do que se apressar. Até porque a oportunidade volta. Não se preocupem. Espero que eu tenha respondido. Foi um vídeo meio rápido. Se acharam que faltou alguma coisa, por favor, escrevam embaixo. É um assunto para um outro vídeo. Sugestões, comentários, dúvidas, quer algum tema, escreva aqui embaixo também, tá certo? Deixa o like se você gostou para o YouTube mandar o vídeo para você. Muito obrigado e nos vemos na próxima.